Bom, eu eu assisti às palestras e nossa, eu disse isso pro professor numa das ressonâncias, naquele questionário que ele manda para saber como a gente tá. Quanto mais assim eu descobria como o mundo funcionava, mais amargurada e desesperançosa eu me sentia. E acho que a palestra mais forte para mim foi A Verdade do Lírio. Jesus, quase que eu não consegui assistir, assim, eu fiquei passando mal, assim, de saber o que era feito com as crianças. E aí, não, passou-se, né? Eu consegui assistir as palestras todas. Consegui publicar algumas coisas nesse ínter, né? Como escritora. E a coisa foi andando, andando. Agora, esse ano, né, que eu já tô na terceira onda, já já tô quase indo para a quarta. Eu percebi que eu tô mais sensível, né? Eu tô captando mais as inspirações e as ideias do vácuo quântico, como diz como diz o Amit Goswami, como diz o próprio Hélio. E tem coisas assim que eu escrevo que eu digo, realmente, isso não é meu. E esses dias, principalmente, eu senti, assim, o meu chakra cardíaco, assim, abrindo e expandindo. E eu tô realmente me sentindo mais amável, mais mansa. É como se o meu coração tivesse fechado há muitos anos e finalmente tivesse sido aberto. Como se eu finalmente tivesse conseguido tirar todas as barreiras, todos os obstáculos que eu usava, né, para protegê-lo. E é isso, continuo fazendo as minhas obras, escrevendo meus romances, fazendo meus desenhos. Voltei, assim, pro lugar que eu considero realmente o meu lar. E a coisa tá fluindo devagarzinho. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estava gravando aqui o áudio para vocês, na hora de enviar não foi. Vamos de novo. Então, me chamo Aline, tenho 35 anos e agora eu tô indo para a terceira onda.
Comecei o processo de ressonância há pouco mais de um ano e conheci o professor Hélio Couto através de amigos, um casal de amigos, e passei a estudar. Fiquei um tempo estudando esporadicamente e depois me interessei. De alguma forma, eu comecei a ver mais vídeos, a sentir mais interesse, até que comecei a sentir vontade de fazer o pedido. E aí fui ver como que seria, né, para fazer o pedido, enfim. Aí tinha que fazer o caminho das palestras e eu comecei a estudar. E nesse processo de começar a ver o caminho das palestras, começou a vir muitas questões, muitas dúvidas, assim, em todo o processo, né? Sou uma pessoa que questiono bastante no sentido de querer entender mesmo, né? Eu acredito que quase todo o caminho foi dessa forma, assim. Eu fui até mais ou menos metade do caminho das palestras com muito questionamento, muita dúvida, não no sentido teórico, né, mas no sentido mais sutil da coisa. Enfim, o meu processo foi assim, eu fui pedindo conselhos de algumas pessoas, não aqui do grupo, e essas pessoas que eu pedi, assim, não chegava a ser conselhos, né? Conversar sobre o assunto, né? Sobre a ressonância, levantar pontos de vistas. E essas pessoas com quem eu conversei também tinham conhecimento sobre ressonância. Alguns até também fazem ressonância, só não estão no grupo. E cada um deu a sua opinião, né? Cada um deu a sua opinião. E eu acabava ficando mais assim, confusa, mais perdida, porque na verdade a resposta tinha que vir de dentro de mim. Então, eu acho que o que eu mais aprendi nesse processo todo, né, na primeira onda, até começar, né, iniciar a primeira onda, foi confiar mais na minha intuição, confiar mais, né, buscar mais dentro de mim as respostas, refletir mais, meditar mais, porque a gente quer tudo muito pronto, né, tudo muito mastigado, a gente quer muito as respostas ali de bandeja pra gente, e isso não que seja ruim, mas dependendo do contexto, às vezes acaba mais que atrapalhando, né? Mais atrapalhando do que ajudando. No caso do grupo dos ressonantes, eu entrei através de uma amiga que já estava fazendo a ressonância e aí depois que eu entrei, eu fui lendo alguns comentários, pessoas compartilhando algumas experiências da ressonância e também isso foi ajudando a eu sentir, né, mais confiança, mais clareza em relação ao assunto, né, os vídeos do José também, mas o meu processo do começo, assim, foi bem complicado. Eu senti bastante dificuldade, né, em assimilar, em entender mesmo. E eu senti, assim, assistindo o Caminho das Palestras, para mim eu senti, assim, a questão eu senti o Hélio acelerando demais, tipo, como se a gente tivesse que correr, né? Como se a gente tivesse que correr e como se a gente tivesse que fazer rápido aquilo, atrás de um resultado, né? Enfim, eu não gostava
dessa sensação que vinha, eu sentia um certo peso. E uma das coisas que me falaram, né, quando eu fui atrás para conversar sobre a ressonância, foi, já começa a fazer, você está se auto-sabotando, não precisa nem terminar de ver o caminho das palestras, já pede logo, já faz o pedido, porque a sua vida precisa fluir, não sei o que e tal. E aí eu senti mais ainda esse, não é que seja um peso, é que eu achava estranho isso, né? Uma coisa assim, como se a gente estivesse correndo atrás de alguma coisa, como se a gente tivesse que mostrar resultado para alguém, e não sei, eu não sentia leveza nisso. E eu fui estudando e fui buscando no processo, né, respostas dentro de mim, porque de fora não vinha. De fora eu não sentia leveza, né? Depois veio pessoas falando que não me aconselhavam a fazer a ressonância, porque a vida da pessoa virava de cabeça para baixo. Tinha vários relatos de pessoas que começaram a fazer e a vida começou a dar errado, e um monte de situações, enfim. Não estava vindo nada de fora que fosse para me mostrar, me dar uma direção, assim, ou me dar uma tranquilidade, né, no meu coração. Então eu comecei a buscar dentro de mim. Respostas, comecei a sentir intuitivamente, né? Esse processo para mim foi mais um despertar da minha intuição, né? Eu comecei a desenvolver a minha intuição, porque eu estava muito no racional, aquela coisa muito racional, muito questionadora, aquela, né, uma coisa densa. E foi um processo muito interessante, porque me puxou para eu sentir mais o abstrato, eu senti mais as energias que envolvia todo o contexto ali, desde quando eu comecei a ter acesso a esse conhecimento. E foi bem interessante, está sendo bastante bom para mim. Estou indo para a terceira onda agora, e eu sinto bastante desenvolvimento nesse sentido, no sentido da sensibilidade, da intuição, como se isso tivesse sido desenvolvido em mim, né? Algo que estava ali, que precisava mesmo desenvolver, que eu sentia dificuldade nesse sentido, né? E também um pouco de insegurança em confiar em mim mesma, e acreditava muito no que as outras pessoas falavam, né? Como se eu desse mais crédito para o que as outras pessoas falavam do que para aquilo que eu sentia. E o meu relato é esse, pessoal, assim, do meu processo, né? De quando eu comecei até agora. Depois entrei no grupo. No grupo foi muito bom, porque eu comecei a conversar com pessoas que falavam a mesma língua, que estavam buscando as mesmas coisas. Em vários momentos vieram respostas que realmente eram respostas para minha alma, né? Num momento específico, em momentos específicos que eu precisei e que era necessário aquela informação chegar em mim. O grupo, nesse sentido, o grupo faz toda a diferença. Nesse sentido não, em todos os sentidos, né? É muito bom estar aqui, é muito bom participar dessa egrégora. Realmente eu ouvi alguns relatos aí, o pessoal falando que existe uma conexão entre nós, né? E realmente isso é real, existe uma conexão espiritual, que a gente, eu não sei nem explicar, né? Eu acho que foi uma das falas também de alguém aí que a gente não sabe explicar, né? Mas a gente sente essa conexão, e que a gente está sempre, direta ou indiretamente, um ajudando o outro, um levantando o outro, um impulsionando o outro. Isso é muito bom mesmo. Assim, eu não sou uma pessoa que
estou sempre falando alguma coisa, mas eu estou sempre, na medida do possível, acompanhando as conversas, as coisas que vocês compartilham, tá bom? E o processo da ressonância também tive bastante catarse no começo, né? Durante o caminho das palestras, no primeiro mês de onda, tive bastante limpeza, assim, senti bastante limpeza, tive bastante sintomas. Depois diminuiu um pouco, ficou mais tranquilo. E agora eu tô caminhando para a terceira onda e eu sinto assim mais percepção das coisas. Eu percebo mais as pessoas, eu percebo mais as energias, as vibrações, inclusive as minhas, principalmente as minhas, né? Consigo perceber as coisas mais sutis, com mais facilidade. Eu acredito que foi imprescindível nesse sentido de desenvolver em mim essa capacidade de intuição, de sensibilidade às coisas, às energias, né? Às vibrações, ao inconsciente. Consegui trazer muitas coisas à tona que estavam mal resolvidas dentro de mim, inconscientemente. Né, coisas que acabam atrapalhando a nossa vida no dia a dia, a gente não olha para aquilo e a gente vai jogando para debaixo do tapete e vai ficando ali. Depois aquilo cresce, a gente não consegue mais assimilar ou a gente tem algum tipo de sintoma, né? Enfim, eu tô conseguindo desenvolver isso, essa capacidade de identificar aquilo que está dentro de mim, no meu inconsciente, no meu coração, nas minhas emoções, o porquê que eu estou sentindo aquilo, qual que é a causa daquela sensação, daquela emoção, e eu consigo trazer, colocar assim em cima da mesa, vamos dizer assim, e identificar o que é real, o que não é real, o que é ilusão da mente, né? Coisas que a mente vai criando e alimentando baseado em coisas do passado. E agora eu consigo fazer essa separação e descartar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro, né? E isso traz uma leveza muito grande, porque você consegue assimilar sua realidade melhor, o seu dia a dia. Eu acho que é o principal, que é o que o José Augusto sempre está falando, compartilhando nos vídeos, né? Que o dia a dia que a gente tem, né? A postura que a gente tem no nosso dia a dia é o que faz a principal diferença. Porque é o momento presente, né? Que é real, que é o que vai limpando as coisas que estão lá no inconsciente. Se você está bem no momento presente, automaticamente o inconsciente ele vai sendo transformado, ele vai se transmutando. Eu tenho assimilado isso e tem sido maravilhoso. Muito aprendizado, né, nesse pouco mais de um ano que eu tô aí fazendo esse processo todo. Eu quero agradecer, pessoal, a vocês, a cada um, a tudo que é compartilhado aqui no grupo. Sempre tem alguma coisa que vem de encontro, né, e ajuda a gente a permanecer firme. Olá, pessoal, eu vim trazer um adendo aí do meu depoimento, algumas coisas que eu acabei não falando e que eu acredito que seja bom. Fiquei com vontade de falar referente à minha vida profissional, né? Não é nada demais, mas é relevante no caminho de autodesenvolvimento. Quando eu comecei a fazer ressonância, eu estava trabalhando, né, no comércio aqui da cidade que eu moro, sou de São Bernardo do Campo, só que eu tenho um filhinho, agora ele vai fazer 5 anos, e na época ele estava com uns 3 aninhos, mais ou menos, 2,5 para 3 anos. E era bem complicado, porque eu não tinha com quem deixar ele. Quando eu comecei a trabalhar nesse emprego que eu estava, meu marido trabalhava na parte da noite, ficava com ele,
para eu poder trabalhar, né? Porque só ele trabalhando ficava meio difícil. E a gente foi levando assim, de dia ele ficava com a criança e à noite eu ficava. Só que a criança dormia demais, né? Porque eu ia dormir cedo e meu marido, como trabalhava de madrugada, chegava de manhãzinha e queria dormir até 1 hora, 2 horas da tarde. Então, meu filho acabava dormindo mais ou menos 14 horas por dia, em média. Ia dormir por volta das 10, acordava por volta das 1 da tarde, 2 da tarde, às vezes até passava. Enfim, aí minha mãe morou, depois disso, meu marido passou a trabalhar durante o dia, só que a minha mãe já estava aqui comigo, ela veio passar uns meses comigo, né, de visita, minha mãe é de Pernambuco, e como ela estava aqui, né, me visitando a gente, eu continuei no trabalho, porque aí eu deixava o meu filho com ela. Só que depois ela precisou voltar para casa dela, voltar lá para o Pernambuco, e aí eu me vi no dilema, né? E agora? Como que eu vou fazer? Não tinha ninguém para deixar o meu filho. Queria continuar trabalhando, porque sempre trabalhei, gosto de trabalhar, mas nesse momento eu me vi assim muito dividida, né? Porque eu não queria deixar meu filho com ninguém estranho, não tem como confiar, né? A gente deixa com conhecido, alguém da família, ou numa escola. Enfim, eu estava com muito medo de deixar ele com alguém desconhecido. Não tinha ninguém conhecido para deixar ele. E foi bem nessa fase aí que eu estava começando o caminho das palestras e tudo mais. E eu acabei saindo desse emprego, pedi as contas, na verdade fiz um acordo lá, né? Eles me mandaram embora, porque eu não quis deixar meu filho. Eu senti que eu precisava ficar com ele, cuidar dele. E foi o que eu fiz. Fiquei em casa, cuidando dele, tô até agora em casa, cuidando dele, né? Não deixei ele com ninguém. Mas a gente fica, né, naquela cobrança interna, se cobrando, né? Porque eu sempre trabalhei, e aí eu queria ajudar o meu marido financeiramente, mas sempre tentando conversar comigo mesma para eu ficar em paz, né? Porque eu tinha feito uma escolha que era a melhor no momento. E foi nesse processo aí que eu comecei a ressonância. Eu estava nesse período da minha vida, foi quando eu comecei a fazer a ressonância. E na primeira onda eu fiz muitos pedidos relacionados à limpeza, foi mais focado na limpeza mesmo, né? E alguns pedidos relacionados à mente, né? Eu pedi para fazer faculdade, já que eu estava em casa, né? Não estava trabalhando, queria começar a fazer faculdade. E isso era uma coisa assim que para mim era muito difícil alcançar e começar, porque eu sou de Pernambuco e lá onde eu morava em Pernambuco é tudo muito acessível, tudo muito perto. E aqui, para mim, eu moro em São Bernardo do Campo, eu acho tudo muito longe, tudo muito complicado. Então, assim, é questão mental mesmo, né? Questão de crença e de mente, né? Nessa época, para mim, era tudo muito não acessível, inacessível. E eu achava muito difícil eu conseguir ir atrás e começar a fazer faculdade e tudo mais. Mas eu coloquei esse pedido na primeira onda, né? E quando comecei a fazer a ressonância, e depois, passados meses, eu fiz o segundo pedido. E no segundo pedido eu coloquei que eu queria trabalhar com alguma coisa em casa, né? Porque como eu não estou conseguindo trabalhar fora, eu queria de alguma forma, porque eu estava muito agoniada, me autocobrando demais. Eu sonhava com isso várias vezes, né, no mês, assim, eu acho que no mês eu sonhava umas 3, 4 vezes com alguma coisa relacionada a trabalho. Então eu percebia que o meu subconsciente, a minha alma estava me cobrando, né? E eu coloquei isso lá no pedido, mas assim,
tanto a questão da faculdade quanto a questão de eu conseguir alguma coisa para trabalhar em casa, quando eu fiz o pedido, eu coloquei como fosse uma coisa assim, eu vou colocar, mas bem improvável que eu consiga, né? Meio que sem confiar mesmo, vamos dizer assim, né? Eu não dei muito crédito, mas coloquei. Eu falei, não tô perdendo nada colocando, né? Então eu vou colocar. Mas aí o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Hoje eu tô no 4º semestre da faculdade, estou fazendo administração, estou bem contente, porque é uma área que eu gosto, me identifico bastante. Nesse meio tempo, um cunhado meu começou um negócio e ele me colocou para trabalhar, para dar uma assistência para ele, remotamente, né? Home office, eu estou trabalhando em casa, uma coisa que eu queria muito e que era meio improvável para mim, porque eu procurava coisas na internet, e a gente acha até alguma coisa, mas nada muito que traga algum retorno significativo, né? E aí, de repente, as coisas começaram a acontecer. Mamãe, o que você tá fazendo com o controle? Tá aqui, ó, leva lá. Bom. E aí, gente, eu senti de compartilhar isso com vocês, porque às vezes a nossa mente, ela coloca limites, né? Ela fala assim, bem difícil disso acontecer e tudo. E assim, não foi nada de muito grande, né, que aconteceu, mas assim, para mim foi muito bom, tem sido muito bom, porque as coisas têm acontecido, né? Dentro da nossa necessidade, dentro da minha necessidade, as coisas têm acontecido, porque no caso, a minha necessidade era, no momento agora, estudar, aproveitar esse tempo que eu estou em casa, né, que eu estou cuidando do meu filho. Então, eu estou fazendo faculdade à distância. Me identifiquei bastante, tenho conseguido fazer o curso, assim, tranquilo. No começo tive um pouquinho de dificuldade, porque eu estava muitos anos sem estudar assim, né, coisa didática da escola. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar, pessoal. Eu fiquei sentindo de compartilhar isso, tá bom? E aí eu tô bem feliz com esse processo da ressonância, tem sido muito bom, as coisas têm fluído, as coisas têm acontecido. Além desse trabalho que eu estou fazendo para o meu cunhado, também surgiu uma outra oportunidade que eu também consigo fazer em casa, também pelo computador. Então tem entrado dinheiro, né? Mesmo eu estando em casa, eu estou conseguindo ajudar o meu marido e assim, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer a essa ferramenta, né? A ressonância harmônica, o Hélio Couto, e é isso aí. Vamos continuar, perseverar, que é real e vale muito a pena essa caminhada, né? A gente vai... Eu acredito que a nossa intenção, aquilo que a gente coloca como intenção na hora que a gente faz os pedidos, não tem como não acontecer, não tem como não dar certo, não fluir, porque é a intenção da nossa alma, né? Aquilo que a nossa alma quer, e as crenças limitantes, aquilo que atrapalha esse fluir, vai sendo retirado pela ressonância, tudo aquilo que a mente coloca como empecilho vai sendo retirado. E é isso, pessoal. Obrigada aí. Até mais. Olá, desejo luz no caminho de cada um de vocês. Gratidão por vocês ouvirem o meu relato e gratidão a José Augusto por essa oportunidade. Eu sou tudo o que nasci para ser. No meu caminhar, sempre só. Era só solidão.
mesmo casada, mesmo com filhos. E doía muito, muito. Caía, rolava, mas levantava. Cada caída era um aprendizado. E com isso fui conhecendo as pessoas e a mim mesma. Um dia, não me lembro como, perdendo a memória, encontrei Hélio Couto. Enviei um e-mail e logo comecei a ressonância harmônica. Nessa época, eu ainda estava na escuridão da vida, sem destino, assim, eu não sei explicar. Mas já tinha uma profissão a qual trabalho até hoje. Na primeira RH, voltou minha memória. Eu não entendia o que era cartaz. Minha vida virou de cabeça para o ar. Mudei até de cidade. De Salto de Pirapora, fui para Sorocaba. Fiquei um ano ouvindo aquele CD. Depois fiquei 2 anos ouvindo PNL lá do professor Hélio Couto. Esqueci da ressonância harmônica. Sem conhecimento, coloquei uns quadros de águia em minha sala. Adivinha o que aconteceu? Marido foi embora. Desempregada, sozinha, comecei tudo novamente. E aí, aos poucos, comecei a manifestar a perda de memória novamente. Eu rapidamente me lembrei do Hélio Couto. Aí, ele sempre pergunta: já leu Mente Informada? Eu respondi: não, mas quero a RH. Foi assim que começou o meu despertar. Nessa época, já ouvi os áudios do José Augusto, onde tenho grande admiração e respeito. Aí mudei novamente para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nessa época, eu enviei uma mensagem para o José Augusto e gentilmente ele falou comigo. E logo ele abriu esse grupo de ressonância, a qual faço parte desde o começo. Esse grupo também é de grande evolução. Somos amigos para sempre e estamos na mesma energia. Quando Hélio Couto dizia que sempre mataram as criancinhas e que sempre as mulheres foram vítimas e que a humanidade não mudou muito, eu questionava: como assim? E quando ele faz a pergunta: qual a visão do mundo? Eu sempre falei besteira como resposta. Hoje tenho a visão do mundo, com as mudanças comportamentais e climáticas do planeta e com a operação Storm, escravidão das mulheres, entendi o que o Hélio Couto dizia. Entendi e superei minhas sombras. Se eu estou aqui, nesse momento, nessa época, é porque minha alma pediu em algum momento de espaço e tempo. Fica em casa, fica em casa. Foi aí que eu entendi. Hoje estou só, mas não me sinto só. Estou cheia de amor e harmonia familiar, que nunca esteve melhor. E com José Augusto aprendi a reverenciar meus antepassados, meu financeiro equilibrado. E na 8ª onda pedi arquétipos: amor, trigo, ouro, alce, morango, maçã. Harmonia e mais amor na família. Limpar meu mitocôndria de todos os meus julgamentos. Luz para o meu cérebro reptiliano. Iluminação de toda a humanidade e a saúde do planeta. Eu não tenho palavras para agradecer o professor Hélio Couto, que
tanto contribui para a humanidade e que apareceu em nossas vidas. E nem as pessoas que passaram pela minha vida e as que virão. Eu tenho certeza que todos nós seremos protegidos sempre por esse ser de luz que se chama Hélio Couto. Determino que em qualquer situação e em cada existência nós reencontraremos. E termino aqui minhas considerações. Paz, luz, gratidão, Hélio Couto, gratidão, meu ser. Eu nem tenho palavras para dizer o que eu sinto por esse ser iluminado, chamado Hélio Couto.